Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, do Jesus Rede Vivo, não é? Hoje com a nossa sessão 100% Chico Xavier. Vocês já pararam para pensar se existe alguma referência a existências anteriores de Allan Kardec na obra do nosso querido Chico? Pois é, logo após a vinheta aí nós vamos conversar a respeito com vocês. Pode rodar a vinheta aí, Mano Ney. Então, pessoal, a gente conversou a respeito no nosso último vídeo sobre as mensagens mediúnicas através da mediunidade do nosso Chico, enviadas por Humberto de Campos, não é? E nós fizemos uma pesquisa em 15 obras do espírito Humberto de Campos, trazendo para vocês as encarnações, existências de algumas personalidades históricas, né? Você pode ver isso no nosso primeiro vídeo da sessão 100% Chico Xavier. Acontece, gente, que nós temos duas coisas a observar com vocês. A primeira é que Humberto de Campos e Irmão X são o mesmo espírito. Então existem livros atribuídos tanto a Humberto de Campos, durante a década de 30 e começo da década de 40, e posteriormente eles passam a ser atribuídos para o Irmão X. Por quê? Vocês devem recordar que quando esses livros vieram a público, a família de Humberto de Campos, já desencarnado, questionou judicialmente a autoria dos livros, né? Entendendo que se em juízo ficasse provado que o espírito era realmente Humberto de Campos, eles tinham direitos autorais sobre as obras. Então, houve um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra o Chico Xavier. A justiça entendeu, deu ganho de causa à FEB e ao Chico, por entender que depois do falecimento de Humberto de Campos não havia o que se questionar sobre direitos autorais, não é? Mas foi um processo que na época causou um grande estardalhaço, o Chico sofreu muito com isso, e depois dessa situação, Humberto de Campos passou a assinar com o pseudônimo de Irmão X. Então vocês vão encontrar muitas obras com a autoria de Irmão X, que é o mesmo espírito Humberto de Campos. Então nós consultamos 15 destes livros, pesquisando para vocês, né, com essa nossa intenção de realmente procurarmos na obra mediúnica essas afirmações, não é, ali documentado. Então nós procuramos em 15 obras. Acontece, gente, que nós nos esquecemos do segundo detalhe, porque muitos dos mais de 500 livros do Chico são atribuídos a espíritos diversos, então de autoria de espíritos diversos. E é lógico que você abre um livro como esse e você vai encontrar a mensagem de Emmanuel, de Meimei, de Bezerra de Menezes, de Caibar Schutel, de Eurípides Barçanufo, etc. E, inclusive, também de Humberto de Campos / Irmão X, né? Então, aí é uma pesquisa muito mais ampla que a gente não conseguiu fazer ainda, não é? Mas que à medida que a gente for identificando essas informações, a gente vai trazendo para vocês. Uma dessas mensagens chegou até nós, a gente estava verificando um livro chamado Doutrina e Escola, que é de espíritos diversos, e de uma forma muito interessante essa mensagem de Irmão X, que foi assinada em 1942, foi ditada, melhor dizendo, ao Chico em 1942, essa mensagem faz referência a uma existência anterior do nosso Allan Kardec, né, do codificador do Espiritismo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, não é? Nascido em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, e desencarnado também em França, em Paris, no dia 31 de março de 1869. Então, nós ficamos assim surpresos, porque a gente escutava a informação, já é uma informação que está no senso comum aí da família espírita, mas eu particularmente não sabia que isso estava registrado por Irmão X nesta mensagem intitulada Lembrando Allan Kardec. Tá? Então nós vamos ler um trechinho para vocês da mensagem, identificando este espírito que reencarnado foi o nosso Allan Kardec. Humberto de Campos faz a narrativa de nosso Senhor Jesus Cristo se dirigindo a uma pleiade de espíritos, não é? E diz assim a mensagem: depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema da comodidade material, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações
e consciências. Jesus diz mais uma série de coisas e irmão X narra assim: ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza de servo fiel entre júbilos de reconhecimento. E daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon por trazer a divina mensagem. Gente, quem será João Hus? Este é um grande personagem da história cristã. Lá do século XV, século XIV e XV, ele nasceu na Boêmia, que é a atual República Tcheca, no ano de 1369, não é? E veio a desencarnar, ele foi assassinado, foi martirizado, não é? No ano de 1415. João Hus era brilhante, um erudito das letras religiosas, não é? E muito jovem ainda, passa a fazer a sua tarefa, construir a sua tarefa no âmbito religioso. Ele se ordena padre no ano de 1400, era sacerdote, pregador oficial da Catedral de Belém, lá em Praga, atual capital da República Tcheca, não é? Um homem muito estimado na sua comunidade, um intelectual, um homem assim com uma visão muito ampla da questão da religiosidade e que, em um tempo muito curto, começa a despertar a atenção dos eclesiásticos da época, da Igreja Católica, por conta dos seus escritos, né? Porque João Hus, ele tinha uma afinidade muito grande com um outro religioso da época, chamado John Wycliffe, que era inglês, que também era um pároco na Inglaterra, e que vinha questionando já algumas práticas da Igreja Católica. E João Hus adota este parecer do João Wycliffe, essa presença, essa postura, melhor dizendo, nos fugiu a palavra, ele adota de começar a questionar certas coisas. Como vocês já devem ter ouvido falar da venda das indulgências, não é? Da riqueza material que a Igreja Católica ostentava. Ele questionava muito a situação da autoridade papal, não é? Ele entendia, João Hus entendia, que toda criatura tem o direito a buscar o Criador sem a necessidade de alguém que seja intermediário, e aí ele feria a situação da Igreja com relação ao sacerdócio. Então, todas essas ideias, essas pregações que ele fazia, acabaram realmente por despertar um desagravo por parte das autoridades religiosas da época. É uma época muito tumultuada, houve um cisma na igreja, existiam 3 pessoas que se intitulavam Papa, para vocês terem uma ideia, mas os inimigos de João Hus, nos bastidores, temerosos com a sua pregação, conseguem levá-lo a fazer um depoimento. Ele tinha até um salvo-conduto de um rei para tentar protegê-lo, mas não foi suficiente. Ele foi condenado por heresia e morreu queimado. Ele foi assassinado, né? Queimado, morreu com o destino daqueles que eram considerados heréticos na época. Morreu cantando, não é? Cantava uma canção lá em louvor a Jesus, não é? Mas deu a vida por conta das suas ideias. Esse testemunho de João Hus, gente, contagiou uma série de pessoas que passaram a seguir os ensinamentos e que depois também, no século XVI, um período depois, acabaria por influenciar homens como Martinho Lutero, João Calvino, os grandes reformadores protestantes também, que tiraram um pouco a autonomia, não é o termo autonomia, a hegemonia da igreja, e trouxeram os ensinamentos de Jesus mais para perto do povo. João Hus é considerado um grande herói lá na República Tcheca, até por conta de ser um homem que defendeu a língua e a nacionalidade tcheca, não é? E é também para nós todos um herói do cristianismo que soube defender as suas ideias até o martírio, não é? Então, gente, essa grande personalidade cristã é chamado por Jesus nosso Senhor nas esferas sublimes da vida e lhe é concedida uma missão. Ele reencarnaria na Terra para trazer o Consolador prometido. Então vejam que espírito de escola. Então, Ney, para nós não deixarmos de mostrar o nosso carimbinho para o pessoal, eu vou pedir o joinha aí. Pode colocar o carimbo, 100% Chico Xavier. Allan Kardec é João Hus, reencarnado. Então nós temos aí a revelação de uma das existências, melhor dizendo, do nosso admirável codificador. Que espírito admirável, não é, gente?
Que pessoa corajosa para poder enfrentar muitas vezes o poderio político, não é, daqueles que não concordavam que a mensagem do Senhor chegasse ao povo e ao coração do povo, com coragem suficiente para, por 2 existências, pelo menos até essa que nós vamos avaliar aí, dizer para os nossos amigos, demonstrar a sua postura de espírito comprometido com Jesus. Só para terminar, gente, nós queremos dizer uma coisa para vocês. Essa revelação do irmão X, ela ela é muito objetiva, ela não comporta interpretação. Ele diz textualmente, Jean Rus é chamado no mundo espiritual, Jesus lhe dá a tarefa e ele reencarna como Allan Kardec. Então não existem dúvidas. Não é uma questão que a gente está interpretando que Allan Kardec, nada disso. É diferente, por exemplo, eu trouxe até uma outra mensagem para vocês, que aí é de Emmanuel, né? A respeito também de Allan Kardec, quando ele fala assim, olha, no livro Caminho da Luz, tá, gente? Ditado por Emmanuel, também pela mediunidade admirável de Chico Xavier. Quando ele vai falar a respeito de Allan Kardec, Emmanuel diz assim, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora. Um dos mais lúcidos discípulos é uma informação que Emmanuel está fazendo o quê? Mantendo o anonimato. A gente pode interpretar, mas aí vai ser uma interpretação subjetiva. Eu, Marcelo, posso parar e pensar, poxa, um discípulo do Cristo mais lúcido, quem seria? Será que Simão Pedro era o mais lúcido? Será que João, filho de Zebedeu, era o mais lúcido? Será que quando Emmanuel fala de discípulo, ele não está se referindo à multidão, aos vários discípulos da época do Cristo? Existem referências aos 500 discípulos da Galiléia, vocês devem lembrar lá do Evangelho. Enfim, vocês percebem que passa a ser um entendimento subjetivo? Não é? Não está claro. No mesmo livro Caminho da Luz, Emmanuel vai falar de Francisco de Assis. Aí ele usa uma outra definição, que eu também marquei aqui para vocês. Ó. Ele vai falar assim... Por isso, falando da Idade Média, da época tumultuada, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Vocês percebem a nuance? Ele manteve também no anonimato, Emmanuel não revelou. Mas ele já dá um outro formato, aí já é um apóstolo. Aí apóstolos, vocês sabem que eram 12, ficaram 11 por conta da situação de Judas Iscariote. Né? Então aí, mesmo assim, existe uma interpretação que vai ser uma interpretação subjetiva. O que acontece? Muitos companheiros nossos do Espiritismo começam a cruzar informações. Vocês devem conhecer, por exemplo, uma obra chamada Francisco de Assis, que é uma obra psicografada por um médium de Minas Gerais chamado João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Ali naquele livro existe uma informação objetiva. João Nunes Maia diz que Francisco de Assis é João Evangelista reencarnado. Mas aí, se nós cruzarmos a informação e passarmos a recorrer também à tarefa mediúnica de um outro companheiro, por mais que nós respeitemos a este nosso companheiro, nós vamos estar saindo da nossa proposta, que é buscar na obra do Chico, que nós reconhecemos como uma obra que chega no momento histórico correto, trazendo e desdobrando toda a codificação de Allan Kardec, não é? Mesmo com todo o respeito que nós tenhamos por outros médiuns, nós vamos dar sempre o selinho de autenticidade, de confiança à obra do Chico. Então, se nós vamos nos manter nos limites da obra do Chico, a gente vai afirmar que nós sabemos que Francisco de Assis é um dos apóstolos de Jesus. Perguntaram para Chico Xavier, e o Chico, com uma postura moral elegante como a que tinha, ele diz assim, é lógico que nós, ao observarmos Francisco de Assis, a grandeza espiritual, e recordarmos João, o evangelista, o discípulo amado por Jesus, é lógico que pode ser sim o mesmo espírito, mas sempre com este cuidado e com esta elegância moral e espiritual. Então, hoje, nosso carimbo de 100% é para a reencarnação João Rus, Allan Kardec. Considerando essa informação
objetiva da parte de irmão X através da mediunidade do Chico. Com todo respeito aos demais amigos, companheiros do nosso movimento, que fazem os seus desdobramentos, que certamente têm informações que nós respeitamos com todo o coração e entendemos que têm certamente intenções muito nobres, mas o nosso esforço vai ser sempre nesse sentido. O que tem lá na obra, a gente traz para os nossos amigos, como nós trouxemos hoje e esperamos trazer mais material posteriormente, tá bom, pessoal? Então curtam aí as nossas páginas nas redes sociais. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, a gente fica muito feliz, não é? Acione o sininho lá, porque o nosso objetivo é de trazer esse tipo de informação. Se você se afinizou com isso, fique conosco, nós vamos trazer mais pesquisas a respeito da obra do Chico e não só nos atenda a essa questão das reencarnações, mas outras coisas que a gente achar curioso de trazer para vocês que estão lá anotadas através da mediunidade ímpar, sublime, do grande missionário de Jesus, Francisco Cândido Xavier. É lógico, se os nossos amigos também estão curiosos para saber das encarnações posteriores de Allan Kardec, com o tempo nós devemos trazer informações também para os nossos irmãos, com alguns testemunhos que a gente pretende colocar no nosso canal. Por hora, fica aí a nossa conversinha com vocês. O tempo está bom, não é? Tempo de 16 minutos, a gente não quer ficar falando muito para vocês retornarem para o nosso canal e acompanhar as nossas coisas, tá legal? Beleza, 100% Chico Xavier. Obrigado, Mano Ney. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus.